Bom dia a todos, bem-vindos aqui a mais um webinar da Balmer Automation. Hoje a gente vai falar sobre TSN, Time Sensitive Networking, a mágica da comunicação real-time. A gente pretende abordar esse conteúdo durante os 45 minutos, uma hora. A gente acaba sempre passando um pouquinho mais, mas normalmente uma hora a gente vai estar falando sobre esse assunto. A gente vai interagir com algumas questões durante o webinar. Para respondê-las, basta clicar dentro da bolinha que vai aparecer para vocês, mas qualquer dúvida vocês me mandam aqui no privado, a mensagem, que eu tento ajudá-los durante o webinar. A gente vai estar abrindo também um espaço para vocês estarem perguntando, né? Enquanto o webinar for acontecendo, vocês podem mandar no chat as perguntas e no final a gente vai estar respondendo, tá? A gente vai iniciar agora. Eu vou dar a palavra aqui para o nosso especialista, o Newton Fernandes, que ele é o nosso diretor técnico e também o nosso especialista em produtos aqui na Balmer Automation. Bom dia, Newton. Bom dia, Monique, obrigado. Bom dia a todos, espero que todos se encontrem bem aí. Como a Monique falou, a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre TSN, Time Sensitive Networking, e a gente vai tentar passar para vocês algumas informações que possam explicar para vocês o que é a TSN, mas sem entrar muito em detalhamento técnico, porque senão isso vai demorar muito e talvez a gente não consiga chegar onde a gente quer, que vocês possam ter um conceito geral do que essa tecnologia significa para a gente hoje. A ideia do webinar, como eu disse para vocês, é mostrar um pouquinho sobre o que o TSN significa para a gente, sem entrar muito a fundo na tecnologia, né? Então, eu vou tentar mostrar com exemplos qual é a ideia principal do TSN e por que ele está sendo cada vez mais aplicado na indústria. Eu quero falar também para vocês sobre características dessa comunicação, né, do Time Sensitive Networking, quais são as suas motivações, o que ele pode fazer. Vou tentar usar alguns exemplos do nosso dia a dia que talvez seja um pouco mais esclarecedor para a gente. E, claro, tentar mostrar o que a TSN pode trazer no sentido de aplicações potenciais. E para a gente concluir isso, né, eu vou mostrar para vocês alguns pontos que vocês precisam sempre ter em mente quando a gente for falar ou quando a gente for trabalhar com o conceito do TSN. Como é de praxe, a gente faz algumas interações com vocês no meio da apresentação para que a gente possa sentir um pouquinho como vocês estão sobre determinado assunto. Então, eu já vou começar com a nossa primeira consulta aqui e eu vou pedir para vocês responderem essa pergunta que é bastante simples, que é: você sabe o que é TSN? Né? Então, selecionem para a gente aí. Não, na verdade, isso é novo para mim, já ouvi falar, mas não sei a fundo do que se trata, ou sim, já sei do que se trata. Tá? Então, vamos dar um tempinho para vocês responderem essa consulta para mim. Ok, vou fechar a consulta e deixa eu mostrar para vocês o resultado dessa consulta para vocês verem. Então, se vocês olharem, a maioria disse, já ouvi falar, mas não sei a fundo do que se trata, e uma grande porcentagem também disse, não, na verdade, isso é novo para mim. Bom, a ideia é que esse mais de 70%, aí, 79% desse pessoal possa realmente ter uma ideia mais conclusiva do que se trata e por que a gente precisa efetivamente do TSN. Então, vamos continuar a nossa apresentação. Bom, para a gente poder contextualizar a ideia da TSN, eu vou contar um pouquinho de história para vocês, né? Então, atualmente, a automação industrial está em transição do que o mercado chama de indústria 3.0, que é essa pirâmide que vocês estão vendo, para a indústria 4.0, que é esse conceito de pilar, né? A indústria 4.0, ou fábrica inteligente, como às vezes é chamada, hoje participa do conceito de internet industrial das coisas, o tal do IIoT. Essa transição da 3.0 para 4.0 geralmente é descrita como uma mudança desse modelo de pirâmide para um modelo de pilar, como a gente pode ver nesse desenho aqui. O modelo da pirâmide, né, que as indústrias seguem há várias décadas, tem uma separação estrita
bem estrita entre as camadas funcionais, desde a fábrica até o nível de campo, né, desde a fábrica no nível de campo, até os sistemas de gerenciamento na parte superior. A comunicação de dados em tempo real, nesse modelo, geralmente acontece no nível de campo, onde os sensores e os atuadores estão localizados, e, claro, nesse nível de campo e os controladores que estão numa camada acima. Já no pilar da automação, as funções de controle passam para um nível de campo com unidade distribuída, né, usadas basicamente para fazer uma reação extremamente rápida e confiável. Outras unidades de controle passam para o nível de gerenciamento, que vocês vão ver lá em cima agora, que a gente está chamando de backbone da fábrica. As funções de controle virtual ou controles de PLCs virtuais agora vão estar hospedados numa nuvem local de automação e vão interagir diretamente com o processo da produção através de uma nova camada, que é a camada de conectividade, né? E essa camada de conectividade agora, ela é responsável por fazer essa integração entre o nível de campo e o nível do backbone. É importante ressaltar que o nível de campo e o nível de conectividade exige uma alta velocidade e, consequentemente, uma rede de baixíssima latência entre eles, né? Além disso, a camada de conectividade ela vai ser obrigada a transportar tráfegos de tempo real, críticos ao nosso processo, e também tráfegos de backgrounds, que a gente chama de dados de baixa criticidade. E o importante aqui é lembrar que os dados de baixa criticidade, eles não podem prejudicar as aplicações críticas. Então, é aqui especificamente que entra, né, o conceito do TSN, tá bom? Bom, vamos lá. Pensem na camada de conectividade que a gente acabou de ver ali no pilar da automação como uma autoestrada de informação entre a camada de backbone e a camada de campo. O tráfego consiste em dados de missão críticas, que são os urgentes, e os dados não urgentes. A camada de conectividade, ela precisa gerenciar todo esse tráfego presente na rede, mas lembrando, os dados críticos são sempre urgentes. Então, eles precisam alcançar o seu destino num tempo determinado. Ao construir uma rede para transportar dados críticos e dados não críticos ao mesmo tempo, a gente tem 4 opções, basicamente. A primeira, considerando que a gente já vai entender o que é TSN, a primeira opção é usar TSN, né, que vai permitir que os dados urgentes e menos urgentes compartilhem a mesma rede, evitando que o tráfego menos urgente possa impedir o fluxo do tráfego mais urgente, né? Então, a ideia é, o tráfego não urgente não pode atrapalhar o tráfego urgente. Segunda opção, criar redes separadas para diferentes aplicações, uma rede para dado urgente e outra rede para dado não urgente. Claro, ela é muito comum, mas é um alto custo para a nossa aplicação. Terceiro, superdimensionar a infraestrutura da rede. É uma abordagem hoje muito usada, mas, como vocês podem imaginar, ela é excessivamente cara. É o que a gente chama de bandwidth over provisioning. E quarto, viver com os atrasos no tráfego dos dados críticos, o que, né, para aplicações industriais, não chega a ser uma boa opção, né? Nós vamos conhecer efetivamente o que é o TSN, e depois de a gente conhecer isso, nós não vamos precisar discutir muito para a gente chegar à conclusão de que a primeira opção, a melhor opção, na verdade, é o uso do TSN. Mas antes da gente conhecer um pouquinho mais sobre o TSN, a gente tem que entender alguns conceitos que são muito utilizados quando a gente fala em TSN, né? Então, a gente precisa conhecer a diferença, por exemplo, entre latência e jitter. Latência, a gente define como sendo o tempo que o dado leva para viajar do ponto A até o ponto B, ou seja, da fonte até o destino. E jitter é qualquer variação não planejada nessa latência, tá bom? Por exemplo, suponha que você precise comparecer a uma consulta num horário específico. Então, você vai lá, se prepara, vai na internet, entra no Google Maps, mapeia a rota e descobre que você precisa de 30 minutos para chegar até lá. Legal. Para você ter certeza, você digita o destino no aplicativo GPS do seu celular e ele fornece a mesma estimativa, 30 minutos. Sendo mais preciso, você já foi a esse lugar antes e você sabe que você vai demorar 30 minutos para chegar lá. Isso é o que a gente chama de latência. Ok. 30 minutos antes da sua consulta, você entra no seu carro, começa a dirigir lá para o seu destino, para a sua consulta.
Só que 10 minutos depois, você se vê preso no tráfego. Você não tem ideia de quanto atraso isso vai te custar. Isso é o que a gente pode chamar de jitter. Em qualquer rede de automação, o jitter ocorre, entre outras coisas, quando o tráfego de baixa prioridade ocupa grande quantidade da largura de banda disponível para a sua aplicação como um todo. E isso vai fazer com que você tenha uma restrição no fluxo de dados de alta prioridade. Claro, interferências na comunicação também pode aumentar esse jitter. Deixa eu tentar dar 3 exemplos para vocês. Aqui eu tenho 3 gráficos que vão estar mostrando para você a entrega de pacotes, a média da entrega de pacotes. No primeiro, no lado esquerdo, basicamente, a média da entrega de pacotes é constante, ou seja, eu não tenho jitter. No segundo gráfico, no centro, eu já tenho um pouco mais de variação na entrega dos pacotes, ou seja, um pouco mais de jitter. E já no terceiro gráfico, que está em vermelho aí no lado direito, eu tenho muito mais jitter, né? Então, dependendo da aplicação que a gente tem, isso pode causar realmente muito problema no nosso processo como um todo. Também é importante falar que, comparado à latência, o jitter é o maior problema na nossa conectividade. Até certo ponto, a latência ela pode ser compensada nos nossos algoritmos de controle. Assim como você, por exemplo, pode sair mais cedo para chegar a uma consulta, você pode também ajustar quando os dados são enviados e garantir que eles cheguem no seu destino quando precisam estar lá. Eu gosto de dizer que desde que os dados estejam onde precisam estar no momento exato, eu não vou ter problema. O jitter, por outro lado, precisa ser minimizado para garantir a entrega dos pacotes dos dados dentro do prazo determinado. Importante, né? A computação em tempo real significa, basicamente, que um sistema está sujeito a uma restrição de tempo ou a um prazo determinado. A baixa latência não é tão importante quanto o fato dos dados chegarem ao seu destino no tempo correto. O que eu quero dizer é que ser pontual não significa necessariamente ser o mais rápido possível. Tá bom? Espero que faça sentido um pouquinho esse conceito que eu estou passando para vocês. Vamos lá. Vamos tentar agora entender o principal desafio que o TSN tenta resolver para a gente. Eu acho que, hoje em dia, explicar o que é um sistema de controle é relativamente fácil, né? Então, por exemplo, acredito que todos nós já tivemos acesso a um PlayStation ou um outro videogame qualquer, né? Assim, a gente tem o gamer, né, o usuário, tem o controle ou o joystick e o feedback que vai ser fornecido pela essa tela, né? Pela tela onde o videogame está ligado. Importante que quanto mais rápido você reagir, melhores serão os resultados. Eu vou tentar trazer também aqui um outro exemplo que talvez seja mais didático para a gente entender o que é esse sistema de latência num sistema de controle. Então, é um rover chamado Curiosity, que foi usado em Marte, né? Então, o joystick, ele está localizado lá na Terra, na sala de controle lá da NASA, né? Os sinais de comando viajam da Terra até Marte, e atingem o rover, né, o robozinho lá, após cerca de 6 minutos e meio, como vocês podem estar vendo aqui, após 6 minutos e meio. De fato, isso pode durar muito mais, né, pois a distância que a gente tem para ser coberta, como vocês estão vendo aqui, é extremamente grande, e vocês podem imaginar o tanto de interferência que esse sistema está exposto. Bom, o rover, por sua vez, reage a esses comandos e as imagens resultantes disso viajam de volta para a Terra. Também demorando mais 6 minutos e meio. Dá para a gente perceber aqui que controlar esse rover é praticamente uma loucura, né, por causa dessa latência. Quer dizer, esse tempo que o sinal leva para viajar da fonte até o destino. O cycle time desse nosso controle, vocês podem ver, não vai ser menor do que 2 vezes a latência. Então, no nosso exemplo, 13 minutos. Aqui me faz presumir o fato que isso explica, né, essa latência, essa dificuldade de controlar, explica o fato do rover ter andado só 21 quilômetros em quase 3.000 dias lá em Marte, né? Bom, voltando, 13 minutos no melhor caso.
Se a gente considerar algumas instabilidades e interferências, por exemplo, do Sol, como tempestades solares ou das estrelas, além dos movimentos dos planetas, né, a gente vai ter uma variação não esperada nessa latência. Ou seja, é o que a gente vai chamar de jitter no nosso sistema, tá bom? Então, espero que esse exemplo possa ter ajudado um pouquinho a vocês entenderem o que eu quis dizer no sistema de jitter. Muito bem. Bom, para a gente não ficar muito cansado, deixa eu fazer a nossa segunda interação com vocês. Vamos lá. Próxima pergunta é essa aqui, ó. Vamos lá. Me ajudem aí. Uma das principais funcionalidades do TSN é o sincronismo de tempo. Com relação às suas aplicações, você diria: selecione uma. Os dispositivos de rede não têm sincronismo na sua aplicação, estão sincronizados via um protocolo SNTP ou um protocolo PTP, ou eles podem sincronizar, estão sincronizados por outros protocolos. Vamos lá. E agora eu vou compartilhar o resultado com vocês aí. Então, se vocês olharem, a gente teve um empate aqui entre eles estão sincronizados por um outro protocolo e estão usando o SNTP. Eu imagino que esses outros protocolos talvez sejam IRIG-B, alguma coisa desse tipo, mas é importante ressaltar que para que a TSN funcione, a gente vai precisar ter uma base de tempo comum, né? Eu vou tentar mostrar isso para vocês um pouquinho mais para frente. Joia, gente? Obrigado. Vamos continuar com a nossa apresentação aqui. Muito bem. Na realidade, a realidade aqui na Terra ela pode ser também bem complexa para a gente fazer controle, né? As redes, elas são como mutirões. O comando ele é injetado na rede, por exemplo, numa rede internet, onde muitas máquinas intermediárias movem as informações para o seu destino. Se uma dessas máquinas, né, nesse caso aqui pessoas, tiver uma pequena distração, como por exemplo, olhar para um lado ou ser chamado por uma outra pessoa, essa latência aumentaria, comprometendo assim o desempenho de todo o sistema de controle. Lembrando, né, a latência total, que é o caminho da fonte até o destino, ela é obtida pela adição de muitos passos diferentes, cada um deles injetando o seu próprio atraso. O tempo de latência, o cycle time e a sua variação não esperada, ou seja, o seu jitter, são os três parâmetros influenciadores são os três parâmetros que vão influenciar o quão rápido e reativo um sistema de controle pode ser. Na figura, vocês podem ver que ela agora está se movimentando, vocês podem ver que, na verdade, existem pessoas ou participantes que, em algum momento, não estão fazendo nada, né? Na verdade, eles estão esperando até que alguma coisa chegue para ele, o pacote chegue para ele, e pegue esse pacote e passe para o próximo componente. A gente poderia tornar isso muito mais eficiente, fazendo um alinhamento mais rigoroso dos movimentos dos participantes. Bom, se a gente projetar isso para uma rede, né, significando que pacotes de dados podem ser transferidos de forma suave ao longo da cadeia, sem nenhum atraso extra, a gente pode meio que prever quando um pacote vai chegar da esquerda para a direita no final da cadeia, ou seja, da fonte até o destino. Desculpem. Muito bem. Bom, a forma como o TSN funciona é prescrita em um conjunto de subpadrões da Ethernet 802 na I3E, cada um dos quais definindo as suas especificações para uma função distinta do TSN. Imaginem, por exemplo, que a gente tem um conjunto de peças de quebra-cabeça e a gente tem cada conjunto representando um grupo de padrões, que são os principais padrões no TSN. Nesse caso, os principais padrões do TSN seriam, primeiro, sincronismo de tempo, que garante que tudo na rede concorda em que horas são, né? Então, aqui o termo sensível a tempo, sensitive networking, é uma importante dica de que o tempo tem um papel crucial na funcionalidade do TSN. A importância para a gente de todos os dispositivos de rede estarem concordando com um tempo definido faz muito sentido. Como exemplo, basta você pensar que você planeja encontrar um amigo para o almoço. Se o seu relógio estiver mostrando, por exemplo, 12:30, quando o relógio do seu amigo estiver marcando 12:00, mas ambos estão supondo que o seu relógio está correto, na verdade, um vai estar 30 minutos adiantado e o outro vai estar 30 minutos atrasado. Não resolve, eles não vão se encontrar. Da mesma forma com o TSN, todos os dispositivos precisam estar sincronizados.
Importante, gente, embora o sincronismo seja essencial, né, a I3E ela não determina exatamente qual protocolo de sincronismo deve ser usado. O importante é que todos os equipamentos estejam sincronizados com o mesmo protocolo, uma mesma base de tempo. Então, como a gente fez a pergunta, pode ser SNTP, pode ser PTP, pode ser outra forma de sincronismo. O importante é que todos os equipamentos estejam sincronizados. Claro, quanto mais preciso for o relógio, melhor vai ser isso para a nossa aplicação também. Segundo, agendamento em tempo real, que garante a entrega pontual dos dados de missão crítica. Esse agendamento vai ser usado como mecanismo para cuidadosamente coordenar a comunicação ao longo da nossa rede. O TSN, ele usa vários mecanismos de agendamento que vai fazer essa coordenação, não é um mecanismo só que pode ser usado. Isso garante que um fluxo individual de comunicação com várias prioridades não vai interferir num outro fluxo. E terceiro, reserva de fluxo e configuração da comunicação, que controla e policia as vias de comunicação e também vai fornecer outros suportes para garantir as comunicações confiáveis. Aqui é possível minimizar o fato de grandes frames, grandes pacotes não prioritários tentarem invadir o próximo slot time. Aqui eu estou falando de slot time, eu já vou explicar para vocês o que significa isso. O TSN, ele é frequentemente chamado de Ethernet determinística, o que significa que a rede é uma rede previsível. Sincronismo de tempo e agendamento tem uma grande importância nesse determinismo, mas, como eu falei, a I3E possui padrões adicionais para tornar a programação mais viável, né, e também para manter um fluxo de comunicação bem confiável. Esses padrões não necessariamente precisam estar relacionados a sincronismo e agendamento, mas eles atendem diferentes requisitos para diferentes aplicações. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente também, como sistemas de tolerância à falha, e podem também proteger a rede contra tráfego não desejado. Muito bem, eu falei agora de slot time, então deixa eu tentar explicar um pouquinho isso para vocês. Aqui vai um pouquinho mais de informação sobre esse agendamento real-time. Para manter os switches Ethernet, vamos dizer assim, limpos, né, para frames de alta prioridade, o TSN realiza as seguintes tarefas. Primeiro, ele divide o tempo em segmentos repetitivos de igual comprimento, que ele chama de ciclos, né? Nesse nosso exemplo aqui, vocês vão ver aqui o ciclo N e o ciclo N mais 1. Segundo, dentro de cada ciclo estão o que a gente chama os slots de tempo, que são dedicados para frames de diferentes níveis de prioridade. A figura aqui mostra para a gente 2 slot times em cada um dos ciclos, que são o time slot 1 e o time slot 2. Você vai ver que acontece isso no ciclo N e também no ciclo N mais 1. Terceiro, o usuário pode configurar o tempo de ciclo e o time slots dentro do ciclo de acordo com as requisições da aplicação específica. E quarto, o usuário pode também assinalar diferentes níveis de prioridade para cada time slot, como a gente pode ver agora no segundo gráfico. Aqui, como exemplo, os frames de prioridade 3 têm uso exclusivo do time slot 1 e os frames com as outras prioridades compartilham o time slot 2. Muito bem. Agora vamos imaginar que eu, Newton, sou um dessas pessoas que fazia parte daquela multidão, ou seja, faço parte de uma cadeia de processo. Então vamos lá. Eu estou na minha mesa e recebo e-mails com tarefas dessas 3 pessoas. A pessoa azul, a pessoa de verde e a pessoa de laranja. Se vocês olharem atentamente o desenho, vocês vão ver que a senhora de laranja ela é importante, né? Ou seja, ela é a minha chefe, ela é o big boss, né? Imagina como isso é importante. Bom, eu estou sentado lá com uma pilha de documentos para tratar. Então, se vocês olharem, alguns desses documentos são azuis, alguns são verdes e alguns são laranja. Bom, o que eu faço? Se vocês olharem a minha carinha aqui, né, parece que eu estou realmente um pouquinho atarefado, ou talvez até um pouquinho desesperado, né? Bom, mas tudo bem, eu sou uma pessoa que trabalho de forma simples e vou tratar esses documentos na ordem exata que os recebi. O que eu estou querendo dizer aqui? Vocês vão perceber que eu tenho, na entrada eu tenho verde, 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 azul, e na saída eu tenho verde, 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 azul, exatamente na mesma ordem que recebi os documentos.
Isso significa que esses documentos estão deixando a minha mesa sem nenhuma alteração na ordem. O problema é que eu não tenho como garantir que vou tratar as mensagens da minha CEO quando elas chegarem e no tempo que ela precisa. Presumo que talvez a gente possa adotar um outro critério, né? Mas vamos entender. Essa é a forma, por exemplo, com que os suítes não gerenciáveis se comportam, né? Isso é um dos indicativos porque eles são mais baratos. Basicamente, suítes não gerenciáveis são bem mais simples, ok? Muito bem. Então, esse aqui seria a primeira situação. Vamos fazer mais uma brincadeira aqui. Vamos lá. Então, eu fui informado que eu não posso trabalhar dessa forma. Eu fui orientado agora a priorizar as mensagens chegando em laranja. Me sugeriram usar duas bandejas. Uma bandeja seria usada para documentos laranja, que são os mais críticos ao tempo, e o outro para todo o resto dos documentos. Eu vou precisar classificar esses documentos antes de tratá-lo. Isso aqui é indicado pela minha lupinha aqui, que vocês estão vendo, que é a indicação de que o documento de que eu vou agora fazer uma triagem nos meus equipamentos, nas minhas informações. Eu preciso verificar de onde essas mensagens estão vindo e colocá-las nas bandejas correspondentes. Aconteceu comigo, claro, né, de estar trabalhando numa mensagem azul e ainda ter outras mensagens azuis e mensagens verdes pendentes, quando uma mensagem laranja chegou. Ou seja, eu estava trabalhando no azul e chegou a mensagem laranja. De novo, né? A minha cabeça é bastante simples, então, eu estava trabalhando na mensagem azul primeiro, e quando a mensagem azul acabou, eu fui direto para a mensagem da CEO. Ótimo. Aqui você pode ver os resultados, né? Aqui você pode ver o resultado na saída. Primeiro, eu terminei o azul, fiz o laranja, e depois eu voltei para a pilha de verdes e azuis que eu tinha novamente para fazer. Bom, meu chefe me chamou novamente e disse que algumas vezes esse procedimento satisfaz a minha CEO, mas algumas vezes não satisfaz. Ela é rigorosa, né? Então, ela diz que ela não pode prever, por exemplo, quando o trabalho vai ser feito, uma vez que a sua requisição vai ficar algumas vezes esperando na minha caixa de entrada por um tempo. É claro, isso com certeza vai acontecer nesse processo que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, é importante falar que os suítes gerenciáveis, de modo geral, se comportam dessa forma, né? Claro, a diferença entre eles, basicamente, no número de bandejas que esses suítes são capazes de lidar. Na verdade, a gente não chama de bandejas, né? A gente chama de filas ou queues. Mas o conceito é esse mesmo, né? A gente tem dispositivos que oferecem 4 filas ou 8 filas. Quanto maior o número de filas, maior a quantidade de classificações que esses dispositivos podem dar às mensagens que chegarem. Muito bem, vamos seguir aqui. Bom, tentando melhorar o meu trabalho, eu fiz algumas pesquisas em alguns documentos da I3E e achei alguns grupos propondo coisas diferentes. Por que não reservar um intervalo de tempo para ela, por exemplo, a minha CEO, com as suas mensagens urgentes? Então, vamos dizer que eu reservei 15 minutos, a cada hora, eu reservei 15 minutos a cada hora, dedicados exclusivamente para as mensagens laranja. Então, a cada hora eu teria 15 minutos dedicados exclusivamente para as mensagens que chegassem da fonte laranja. No nosso exemplo aqui, a fonte importante. Para isso, eu preciso, obviamente, de um relógio. Então, não basta só eu ter a triagem, eu preciso agora ter um relógio que possa ser capaz de garantir esses slot times que eu defini, né? Vamos ver como isso funcionou, para mim. Deixa eu tentar apagar aqui para mim. Vamos lá, vamos ver como isso funcionou para mim. Durante os intervalos laranja, eu trabalhei exclusivamente nas mensagens laranja. Então, como vocês podem ver, algumas vezes eu tive muito trabalho, né? Como nesse slot time aqui, por exemplo, mas algumas vezes eu tive muito pouco trabalho, às vezes uma mensagem só, ou às vezes nenhuma mensagem chegou, né? Mas o importante é que eu estava pronto, esperando para que a CEO mandasse alguma coisa nesse intervalo de tempo. Claro, esse método tinha ao menos uma desvantagem.
Algumas vezes, ela enviava a mensagem quando eu não estava ainda pronto para os meus 15 minutos que eram dedicados a ela. Isso fazia com que as suas mensagens ficassem em espera por um bom tempo, né? Vocês podem imaginar e entender efetivamente o que eu estou querendo dizer nesse caso. Bom, eu poderia resolver isso se eu fosse conversar com ela e falasse, olha, envia as suas mensagens em determinados horários, porque nesses horários eu vou estar pronto esperando para você mandar as suas mensagens e eu vou respondê-las o mais rápido possível. Ou seja, quando ela prepara a tarefa e ela prepara isso antecipadamente e envia a tarefa para mim, eu estou completamente pronto e livre para processar isso. Dessa forma, nenhuma tarefa que possa vir da fonte laranja terá qualquer atraso. É claro, eu preciso de tempo para trabalhar na mensagem, mas ao menos não vão existir atrasos imprevisíveis. Por quê? Porque eu começo a trabalhar no exato momento que eu recebo a mensagem. Existe um grupo muito pequeno de dispositivos no portfólio capaz de se comportar dessa forma. Eles são os dispositivos mais inteligentes que a gente tem no nosso portfólio, né? Que são as variantes TSN dos switches, como, por exemplo, o RSPE versão TSN, o Octopus 2 versão TSN e o Bobcat versão TSN, que vai ser um produto que vai oferecer um monte de informação, várias portas simultâneas para vocês trabalharem com TSN. A gente, só uma parte, no final eu vou colocar para vocês aqui na de download a apresentação, tá? Então, se vocês quiserem a apresentação, ela já vai estar disponível para vocês. Muito bem. Numa rede real, né, dispositivos também podem ser classificados baseados em suas características, né? Aqui nós temos, por exemplo, um controlador que eu assumi como sendo sensível a atrasos imprevisíveis de tempo, né? E também a gente tem a nossa câmera, a gente tem um computador convencional de escritório que claramente não são sensíveis ao tempo. Claro que eu preciso configurar intervalos flutuantes de tempo para que a fonte crítica, no caso o nosso PLC aqui, e também, claro, preciso configurar isso para dentro do nosso switch. Então, a gente fez o trabalho preparando com antecedência a forma que quando a mensagem atingir o switch, ele vai estar livre e pronto para processar essa mensagem. Além disso, numa rede típica, os switches eles são cascateados. Os switches eles são cascateados um atrás do outro, né? Tornando essa configuração um pouco mais complexa. Ou seja, o próximo switch também precisa ter uma configuração com um pequeno desvio no sincronismo, um pequeno desvio no agendamento de tempo, de forma que ele possa tratar as mensagens levando em consideração os atrasos acumulados. Cada passo deve checar, é claro, o tipo de mensagem e deve ter um relógio sincronizado. Lembrando, a capacidade de sincronizar relógios de alta precisão é um ponto-chave para a tecnologia TSN funcionar adequadamente. Legal, chegamos então ao destino final. E lá no destino final também precisa ser atrasado adequadamente o agendamento e se tornar verdadeiramente... precisa atrasar adequadamente baseado no número de passos por quais a mensagem tem que passar. Então, se vocês perceberem esses relógios, vocês vão ver que a mensagem sai num agendamento, vai para outro, um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para frente e assim por diante, analisando sempre os atrasos que todo o processo pode ter, né? Bom, e se vocês olharem, essa tarefa de configuração está se tornando cada vez mais complexa de acordo com a rede que a gente está tendo. Dependendo do tamanho da rede, mais complexa vai ser a nossa aplicação. Bom, essa complexidade ela é reduzida se a gente tiver uma ferramenta centralizada de configuração. A configuração de rede, ela depende de como os dispositivos terminais, né, no nosso exemplo aqui, os dois PLCs escritos TSN em cada uma das pontas, eles estão configurados, porque, na verdade, eles que são os dispositivos sensíveis ao tempo. A unidade de configuração centralizada do usuário, que, na verdade, é um software aplicado em algum lugar na rede, ele reconhece, vamos dizer assim, as intenções desses dispositivos TSN, processa isso e manda essas informações
para a ferramenta de configuração de rede centralizada, que tem como função aplicar essa configuração apropriada, baseado nas informações vindas dos dispositivos terminais, né? Então, baseado nas informações vindas dos dispositivos terminais, ele vai mandar essa informação para a estação de configuração, claro, respeitando também a topologia que está sendo usada. Por quê? Porque aqui é uma topologia linear, mas a gente poderia ter anel e assim por diante, né? Então, na verdade, o TSN ele não se trata só de ter o hardware certo, mas também da configuração correta. A Hirschmann ela está preparando as alterações necessárias no Industrial High Vision para que seja capaz de trabalhar num cenário como esse, né? Ele deverá ter o que chamamos de interface northbound para falar com aplicações de terceiros e ser capaz de aplicar as alterações baseadas nas suas topologias. Bom, deixa eu tentar mostrar para vocês como o TSN evita ou trata o jitter na rede, tá bom? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Importante a gente conhecer um pouquinho aqui como que a gente vai testar. Então, aqui na rede, a gente tem um sistema formado por 3 switches TSN, que são esses switches chamados aqui de TSN, né? Os 3 switches com TSN, e a gente tem também um switch, que é esse switch que está marcado com um xizinho aqui no lado esquerdo, deixa eu tentar marcar aqui para vocês. Esse switch aqui no lado esquerdo, e a gente tem dispositivos terminais que também não são compatíveis com TSN. A ideia aqui é transferir informação desse PC fonte para esse PC destino, e a gente vai fazer isso usando 2 portas. A porta 5, que vai mandar os dados críticos configurados com TSN, e a porta 6, que vai mandar os dados não críticos, sem configuração de TSN. Esse PC fonte aqui, ele vai enviar cerca de 1000 pacotes por segundo aqui para o PC destino, ou seja, cerca de um pacote a cada 1 milissegundo. Além disso, aqui no meio da rede, a gente tem um gerador de tráfego que vai estar gerando uma grande quantidade de dados não críticos, mas que vão ser capazes de atrapalhar os dados vindos do primeiro switch, né, do switch que tem capacidade crítica aqui. Os switches, eles foram configurados adequadamente com 2 cycle times cada um, como vocês podem ver aqui do lado direito, e cada um desses cycle times com 2 slot times. O verde representando os dados críticos e que precisam chegar ao destino no tempo exato, sem jitter, e o vermelho, que é o slot time para dados não críticos. Cada switch TSN, como vocês podem ver pela figurinha aqui em cima, possui sua configuração de cycle time e slot time com correto agendamento indicado com esses sinais que vocês estão vendo aqui, sinais verdes e vermelhos, verdes críticos e vermelhos não críticos. Então, lembrando, o PC fonte vai enviar pacotes com intervalos de 1 milissegundo, né? Então, como vocês podem ver aqui, são essas informações azuis, pacotes de cada 1 milissegundo. E o gráfico abaixo, ele vai medir esse intervalo de entrega entre os pacotes. E também vai tentar mostrar para a gente o desvio padrão desse pacote, né? Eu agora estou mandando já uma informação pela porta 6 e vamos ver como ele reage. Esse BF que vocês estão vendo aqui, na verdade, significa Brownfield, que é um termo que a gente usa na TSN, demonstrando a sua capacidade de combinar dados críticos, real-time, com dados não críticos, tá? Então, vamos tentar agora mostrar como isso funciona. Bom, como eu disse, eu estou mandando dados pela porta 5 com o TSN ligado, e se vocês olharem, eles estão sendo carregados na rede. Então, a gente está tendo aqui uma média de em torno de 1 milissegundo, como vocês podem ver o gráfico ali, e um desvio padrão de 0,8 microsegundos, o que é muito bom. Os dados continuam sendo gerados, e vejam, a média continua em torno de 1 milissegundo, e ele deve alterar talvez, ele alterou um pouquinho o desvio padrão para 0,5 microsegundos, extremamente bom. Agora a gente vai mandar dados pela porta 6, que são os dados não críticos, né, que está usando o slot vermelho. Nossa, veja, a média de entrega foi para aproximadamente 1,2 milissegundos e o desvio padrão de quase 2 milissegundos. O gráfico por si só já fala muito. Isso significa que os dados críticos estão sendo influenciados pelos dados não críticos. Eu não consigo entregá-los na hora correta se eu não estiver usando o TSN. Já imaginou isso na sua aplicação? Eu vou desligar agora o tráfego de dados não críticos, que é aquele gerador ali embaixo. Vejam, ó,
A média abaixou um pouquinho, foi para 0,97, com desvio padrão de 127 microsegundos. Menor, mas ainda muito aberto o gráfico, né, do que eu tinha antes. Continuando a mexer aqui, aumentou, a média foi para 0,99, o desvio padrão para torno de 100 microsegundos. Percebam que eu não consigo entregar os dados no mesmo tempo. Vou mandar de novo as informações pela porta 5, que são os dados críticos, ligando o TSN. Vamos ver o que vai acontecer. Vejam lá, fiquei numa média de 1 milissegundo, com desvio padrão na casa de 4,2 microsegundos. Se eu deixar isso trabalhar mais um pouquinho, lá, olha o que aconteceu. Eu continuo mandando tudo em 1 milissegundo, com desvio padrão de só 0,5 microsegundos. Excelente, né? Então, essa é a ideia principal do TSN. Vocês perceberam que quando eu mandei os dados, mesmo os dados sendo rápido, mas por uma porta sem o TSN habilitado, eu tinha entrega em momentos diferentes do meu processo. Claro, se o processo não for muito crítico a tempo, a gente nem vai perceber, mas imagine isso em sincronismo de eixos, por exemplo, ou em carros autônomos. Isso seria muito crítico se a gente não tivesse um sincronismo tão perfeito como esse que a gente acabou de enxergar aqui. Muito bem. Vamos continuar aqui. Aplicações de controle de movimento, né, como essas que a gente pode ver aqui nesse exemplo aqui do lado direito, são normalmente conseguidas via soluções industriais proprietárias específicas, como field buses específicos, ou EtherCAT, CP-Motion ou Certus. Eixos mecânicos separados precisam rodar e se movimentar de forma sincronizada. Quanto maior a velocidade, maior esse desafio. Algumas aplicações, por exemplo, requerem cycle times na faixa de 100 microsegundos e um jitter, que é essa variação, menor do que 1 microsegundo, o que é muito, mas muito restritivo mesmo. Então, as soluções baseadas em TSN também vão fornecer uma infraestrutura correta para endereçar essas aplicações. Na verdade, a gente não vai ter mais a necessidade para usar switches ou gateways proprietários. E, em segundo lugar, a rede poderá, ao mesmo tempo, ser usada por aplicações não críticas, sem que ela influencie o sistema de controle. Então, sistemas de movimento, né? Sistema de movimento está basicamente em todo lugar numa máquina complexa, num processo, né? Uma vez que a aplicação tenha vários eixos, como esse aqui que vocês estão vendo aqui nessa máquina de papel, vários eixos funcionando aqui, e eles precisam trabalhar de forma sincronizada, a aplicação tem características sensíveis a tempo, e o TSN agora é uma ótima opção para que a gente possa usar nesse tipo de aplicação. Muito bem, como eu falei para vocês, o padrão ele é referenciado pela I3E, que está desenvolvendo perfis específicos endereçados a uma diversidade de aplicações, né? Então, sistemas de controle, como vimos no slide anterior, é um exemplo. Nós temos também aplicações em utilities, né? Principalmente em ambientes de distribuição e transmissão de energia. Temos também mobile front haul, que são redes usando 4G e 5G, e muitas outras aplicações podem ser beneficiadas com essa tecnologia. Eu quero mencionar aqui que as redes automotivas, né? Ela é muito importante não apenas para o ambiente de carro e carros autônomos, mas também ela vem alavancando novos conceitos, como, por exemplo, o Single Pair Ethernet, que, entre outras coisas, puxa o conceito de tecnologia multidrop para o Ethernet. Quem sabe a gente consegue marcar um webinar só para abordar esse assunto. Bom, se aplicarmos isso em outros mercados, além de indústria discreta, onde a gente sabe que precisa de sincronismo para drivers, controle de robôs, para visão de máquinas, como exemplo de aplicações críticas, ou também nas indústrias de processo, onde a gente tem atualizações cíclicas desse processo, onde os DCS fazem medições e controle de loop fechado, onde controlam, por exemplo, o fluxo de fluidos para execução de todo esse processo, além de medir sinais de sensores, ou se existe alguma emergência ou intertravamento que poderiam interromper o funcionamento normal do processo. Além disso, na indústria de transporte também temos todo esse tipo de sensores de trem, metrôs, etc., onde pessoas entram e saem o tempo todo, né? Além do que acontece nas estações, onde a gente tem que evitar, por exemplo, que as pessoas sejam comprimidas, esmagadas pelas portas se abrindo ou fechando. Também funções de emergência e de outros tipos de vídeo e áudio que servem de suporte para a aplicação e devem funcionar dando instruções para os passageiros no caso de emergência.
Na indústria de geração, transmissão e distribuição de energia, a gente tem protocolos específicos como o GUSE, por exemplo, que é um protocolo de controle que permite controlar todo o fluxo de informações críticas ao longo de toda a malha energética, bem como o Sample Value, que é um outro protocolo de medição. Imagine quão rápido tem que ser a comunicação e tão precisa tem que ser a comunicação num sistema de distribuição, por exemplo, para que a gente possa chavear as malhas e sem ter problemas no nosso fornecimento de energia, né? Bom, em todos esses protocolos de controle, desses 4 mercados que eu usei aqui como exemplo, precisam ser combinadas, e aí que vem a importância da TSN, comunicação de background, que são os dados não críticos, com os dados críticos, e claro, na mesma rede Ethernet. Assim, eles precisam compartilhar essa rede e o TSN é que vai garantir a execução determinística dos fluxos desses dados críticos, ao mesmo tempo que vai permitir a comunicação de informações de background, como estatística, login, vídeo segurança, e-mail, qualquer que seja o dado que precisa ser transferido de um usuário ao outro de uma forma não crítica. Então, essa é a funcionalidade de harmonização do nosso TSN. Muito bem, deixa eu fazer para vocês agora mais uma consulta para a gente ir terminando a nossa apresentação, que está acabando. A terceira pergunta é essa aqui. Você vê a aplicação TSN em alguma das aplicações que você está envolvido? Respondam para mim, gente, rapidinho. Vamos fechar e deixa eu compartilhar com vocês aí. Então, a gente teve aqui que a maioria diz, talvez em algumas onde real-time e determinismo sejam cruciais. Legal. Eu vejo muitas aplicações determinísticas. Ok, legal. Interessante saber que vocês veem isso e que a gente pode efetivamente, com essa nova tecnologia criada, na verdade, essa melhoria da internet possa ajudar vocês nesse conceito. Legal. Vamos agora para a gente ir finalizando o nosso webinar. Deixa eu abrir aqui para vocês. Vamos lá. Para concluir, né? O que você precisa realmente ter em mente? Vamos lá. O TSN não é bem uma nova tecnologia, mas é uma melhoria de uma tecnologia de rede existente, a própria internet. Lembrando que a internet serve relativamente bem seus objetivos. Significa, se você enviar algo através de uma rede internet, você pode ter certeza que isso vai chegar ao seu destino. O problema é que a gente não pode ter certeza exatamente quando isso vai acontecer na internet convencional. Os dados podem ser colocados numa fila, né, atrasando assim a sua chegada. Esses atrasos, geralmente breves, não afetam significativamente operações quando o que você está fazendo, por exemplo, é abrir arquivo ou imprimir um arquivo e assim por diante. No entanto, esses atrasos tornam a internet impraticável para aplicações que requerem comunicação em tempo real, como, por exemplo, controle de eixos e carros autônomos. A TSN muda tudo isso, adicionando as garantias de entrega pontual que faltavam na internet tradicional. A TSN continua a tradição da internet de permanecer compatível com tecnologias mais antigas, o que é uma boa notícia para as empresas que desejam implementar o TSN nas redes já existentes. Você não precisa instalar gateways ou tradutores especiais de protocolo para que o TSN funcione num ambiente, numa rede já existente. O TSN está diretamente ligado com o sincronismo das atividades em uma rede. Portanto, tempo é sempre crucial, como é refletido nos 2 mais importantes requisitos do TSN, que é sincronismo de tempo, onde todos os dispositivos na rede devem concordar com que horas são. A hora do dia não importa, mas os dispositivos devem ser sincronizados com uma fonte de tempo comum. E segundo, o agendamento de tempo real, onde latências precisam ser garantidas para que os dados cheguem dentro do cronograma. Lembrando que latência é o tempo necessário para que os dados viajem do ponto de partida até o ponto de destino. O TSN não é um padrão único, como a gente viu, uma coletânea de padrões, onde inclui sincronismo de tempo, comunicação em tempo real, reserva de fluxo e configuração de comunicação. Essa modularidade permite que os engenheiros de rede escolham e implementem padrões que sejam mais adequados para a sua aplicação específica. Um dispositivo compatível com TSN não precisa necessariamente oferecer suporte a todos os padrões TSN. Embora a Ethernet possa ser plug and play, a TSN não é, né?
nós vimos, para colher os benefícios das comunicações em tempo real, você precisa configurar os dispositivos TSN para coordenar cuidadosamente suas operações de envio e de recebimento. Em redes estáticas menores, a configuração manual pode ser uma boa opção. Em redes maiores e mais complexas ou mais dinâmicas, geralmente é necessário um mecanismo para automatizar esse processo de configuração. O TSN é como um sistema nervoso central do nosso corpo, que permite ao cérebro coordenar cuidadosamente as funções corporais de movimento, frequentemente sem a necessidade de um pensamento consciente. De forma semelhante, o TSN permite a comunicação pontual entre todos os sensores, atuadores e máquinas para que possam coordenar suas atividades entre si ou por meio de um mecanismo de controle central. A garantia de entrega pontual da TSN o torna ideal para aplicações de automação, especialmente em aplicações de missão críticas, como a gente viu, controle de eixos, por exemplo, e carros autônomos. Lembrando que o TSN ele é frequentemente descrito como comunicação de rede de baixa latência, mas como a gente viu, latência é um problema menor do que o jitter, que é a variação nessa latência. O que é importante no TSN é que latências específicas sejam garantidas, garantido assim que os dados sejam entregues exatamente quando programados para chegar, nem mais cedo, nem mais tarde. Quanto tempo leva para que os dados viajem do ponto de partida até o ponto de destino é uma preocupação, vamos dizer assim, menor. Desde que a latência seja previsível e planejada, e claro, não excessiva para cada aplicação, não chega a ser um grande problema. E para a gente terminar, o TSN pode melhorar o desempenho geral de qualquer rede Ethernet, mesmo que um ou mais dispositivos finais não sejam compatíveis com ele. Qualquer trecho de rede entre dois dispositivos compatíveis com o TSN pode ser configurado para sincronizar os dispositivos e usar agendamento em tempo real, bem como outros padrões da TSN para garantir as latências entre os dispositivos. Mesmo que nem toda a rede Ethernet seja otimizada para TSN, ela se beneficiará das comunicações mais eficientes naqueles trechos ou seções otimizadas da rede. Uma mensagem importante que quero deixar é que o TSN já está presente e disponível, e a gente vai ter o prazer de te ajudar a definir a melhor solução para aplicar no seu processo ou na sua aplicação em particular. De forma, lembrando, que você pode introduzir aos poucos ou usar o TSN quando for mais conveniente para as suas necessidades. Muito bem. Aqui tem um material interessante, que é um material muito interessante, realmente, que dá uma visão geral do que é o TSN, e eu recomendo a sua leitura. Eu vou colocar agora aqui na aba Documentos para vocês aí, para que vocês possam fazer o download tanto desse manualzinho aí como da apresentação, tá? Então, eu já vou deixar isso disponível para vocês, só um minutinho que eu já vou disponibilizar isso. E, enquanto isso, eu vou fazer o que a gente está acostumado a fazer para vocês, para que quem tiver interesse que a gente entre em contato, para a gente não ficar ligando para quem efetivamente não quer conhecer mais ou não tem nenhuma necessidade no momento. Vou pedir para vocês que quem tiver interesse, já responda para a gente isso através da pesquisa, aí fica mais fácil para a gente entrar em contato com vocês, tá bom? Então, vamos lá, só alguns segundinhos para vocês responderem para mim, se vocês querem que a gente entre em contato ou não com a aplicação de vocês, para vocês conversar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Vamos lá. Ok, eu vou fechar agora a pesquisa. E eu já coloquei aí em documentos tanto o livrinho Time Sensitive Network for Dummies, como os slides do nosso webinar. Bom, gente, agradeço a paciência de vocês, espero que tenha sido útil para vocês conhecerem um pouquinho, e a gente tem alguns minutinhos para abrir para pergunta, Monique, se você tiver perguntas aí. Tem sim. O César Souza, ele perguntou: como vocês relacionam o TSN e o IRT? O consórcio PI está implementando o TSN no Profinet. Eu não fui a fundo, mas o IRT é implementado em outros protocolos?
Ok, César, boa pergunta. Na verdade, assim, o TSN, na verdade, ele passa a ser simplesmente uma camada de aplicação, uma camada de transporte do TSN. O tipo de protocolo que você vai usar em cima não faz diferença, né? Então, por exemplo, a gente vai ter isso no IRT, a gente vai ter isso no EtherCAT, a gente vai ter isso no Profinet convencional, a gente vai ter isso usando OPC-UA, por exemplo. Então, na verdade, o TSN ele passa a ser para a gente só uma forma de entrega garantida do pacote. O protocolo de aplicação que é usado, teoricamente, a gente pode usar qualquer um, tá bom? Obrigado pela pergunta. Tem mais, Monique? Temos algumas. Vamos lá. Lucas Nogueira, ele perguntou, a questão do QoS nos suítes convencionais não podem ser usados em vez de TSN? Boa pergunta. Na verdade, o QoS, que a gente chama de Quality of Service, qualidade de serviço, é uma forma de qualificar se o dado é proprietário ou não. Lembra que eu mostrei para vocês lá? A lupa é onde eu vou dividir em que bandeja eu vou colocar. Ou seja, se o dado é urgente ou não urgente. Ele pode peneirar, né? Mas ele não é a chave para garantir o determinismo, porque ele não tem o agendamento da correta entrega do pacote prioritário. Então, o QoS, na verdade, ele é parte da solução, mas não é só o QoS que vai resolver a nossa função, tá? Vai resolver o nosso problema. Então, o TSE ele vai garantir o sincronismo usando funções do QoS, como a função que vai fazer a triagem, se é de alta prioridade ou não, mas ele vai precisar de outras funcionalidades que só o QoS por conta própria não é capaz de fazer. Ótima pergunta, gente. O Rafael Zeiman, eu acho que é assim que se pronuncia, ele perguntou, a configuração de priorização poderia ser por um range de IP ou até mesmo IP específico? Rafael, hoje não. Hoje a priorização só é feita por QoS mesmo, por níveis de filas, tá? Queues. Existem possibilidades de novas implementações, porque a gente tem cerca de 11 padrões, mais ou menos, que estão definindo o TSN, e pode ser que surja uma novidade, mas hoje a forma de priorização está baseada em QoS, tá? Ou seja, em queues, né? Nas filas, se tem mais prioridade ou menos prioridade. Monique, a gente já está quase terminando. Aí, se tiver mais uma pergunta, eu acho que dá. Tadeu Nunes perguntou se a TSN é aplicada para comunicação através da WAN ou internet. Boa pergunta. Qual das duas? Através da WAN ou internet? Na verdade, para esse tipo de aplicação, por exemplo, quando a gente fala em WAN, em internet, isso é um problema, né? Porque quando você fala em TSN, a gente viu que a gente precisa efetivamente configurar todos os dispositivos que fazem parte da nossa rede. E isso via internet é impossível, né? Você não pode garantir que todos os switches e roteadores vão estar configurados e registrados na mesma base de tempo, né? Que é um critério importantíssimo na implementação do TSN, né? Então, se a gente quer preparar uma comunicação TSN, todos os equipamentos de comunicação ao longo da cadeia inteira devem estar configurados, ou seja, as redes precisam suportar e serem certificadas para TSN. Então, assim, não faz sentido a gente usar TSN para aplicações WAN ou para aplicações internet, por exemplo. Bom? Eu acho que é isso, né? Acho que é isso, né? Então, a gente já chegou ao nosso limite. Pessoal, mais uma vez eu agradeço o tempo de vocês aí, espero que tenha sido útil para vocês. Perguntaram se o webinar vai estar disponibilizado a gravação. Vai sim, logo vocês vão receber uma informação sobre isso. Ao final da transmissão, a gente vai ter 3 perguntinhas que é para saber se o webinar foi bom, para a gente poder melhorar para os próximos. Então, logo a gente tenha o novo tema, vai ser publicado novamente, tá bom? Espero que tenha sido bastante útil para vocês, que tenha ajudado vocês a conhecerem um pouquinho o TSN,
Qualquer dúvida, qualquer necessidade, vocês têm aí o meu telefone, o meu e-mail, a gente tem o nosso contato da Balmier, fique à vontade e qualquer coisa é só nos procurar, tá bom? No mais, fiquem bem, tomem cuidado e um bom resto de semana para todos aí. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Até mais.